Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Charlie Austin e eu sou tu. Nunca se esqueça de que o amor vive no mundo através de você. E você está aqui no Amor Sage para mais um diário de bordo da Ascensão. Por favor, não perca a oportunidade de checar os outros 8 vídeos já publicados, os 8 vídeos anteriores desta série, especialmente o último que saiu ontem à noite, tá? Sobre escálatos, sídris, iniciações, correspondentes esotéricos, porque esse vídeo aqui é um complemento, é uma complementação daquele vídeo. E para você que é novo no canal, se você teve um acordar espiritual, tá aí trilhando a sua ascensão, então pensa com carinho em fazer a assinatura do canal e ajudar esse espaço na internet a crescer e ajudar outros a entrarem em contato com essa informação, porque quando você faz a inscrição do canal, esse canal se torna mais relevante, o nosso espacinho aqui se torna mais relevante dentro do algoritmo do YouTube para poder chegar até outras pessoas. Então, assim, eu incentivo vocês a assistirem primeiro o vídeo mais longo, de quase 1h40. Aí vai fazer muito mais sentido o que eu vou dizer aqui, tá? Então vai lá, se inteira do assunto, tá? Sobre escálatos, que são bastões de poder. E aí você vem e você assiste esse vídeo aqui. Então vamos lá, por que eu estou fazendo esse vídeo extra? Porque tem alguns detalhezinhos sobre os escálatos que eu queria falar a parte daquela planilha que eu ajudei vocês a montarem no vídeo de ontem, tá? Porque senão ia ficar muita coisa. Lembra? Ontem eu disse, aquele vídeo já estava muito saturado, já estava tipo assim, muito cheio de informação. Eu tentei estocar, meio que fazer caber o máximo possível de informações sobre os escálatos num mesmo vídeo, por isso que ficou uma aula de 1h40, até para vocês conseguirem ver as relações entre coisas que podem parecer separadas nos seus próprios blocos de experiencialidade, como iniciações, sídris, correspondentes esotéricos, mas são todos parte de uma mesma malha. E a ideia do vídeo ontem era que vocês percebessem essas conexões entre esses temas, ainda que assim, dentro da ascensão, aparentemente diferentes. Mas aí ontem a gente conseguiu ver, então, que eles estão unidos, eles vão de mãos dadas. E hoje eu quero falar sobre os escálatos de poder de uma outra perspectiva. Tá? Porque no vídeo de ontem eu não falei sobre as qualidades, tá? Dos bastões de poder, dos escálatos. Eu falei dos sídris, ok? Eu falei dos poderes iógicos que vão ficar concentrados, armazenados em cada bastão respectivo a cada ascensão. Mas, e falei dos materiais, né? Assim, a semelhança, a aparência que o bastão ganha, tá? De acordo com os sídris que são armazenados nele. Mas essa coisa do material que é usado para o bastão também é sinônimo de uma qualidade específica que aquele bastão personifica. E é isso que eu vou falar hoje nesse vídeo. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos falar qual é a função dos escálatos de poder, tá? Porque a função deles não é apenas armazenar os sídris, essa é uma das funções primárias, mas eles têm outras funções. Então, quais são as outras funções secundárias desses bastões de poder, dos escálatos? Qual é a qualidade que o iniciado atinge quando ele ganha um desses bastões, no sentido assim, quando o bastão se morfa para um novo material respectivo a uma nova iniciação que o iniciado alcançou. E vou falar brevemente sobre a materialização do escálato de poder, porque na live de ontem eu mostrei que eu fiz a materialização do meu escálato de poder. Então é isso que eu vou falar hoje. Então vamos lá. Definição, o que é um escálato? Um escálato é um bastão etérico, ou seja, ele é um objeto, no geral, né, em sua maioria,
imaterial, tá? E por isso, no geral, a maioria das coisas que são imateriais às vezes são invisíveis, né? Tem algumas coisas que são materiais e também, mesmo assim, são invisíveis porque são diminutas. Mas assim, um escálatono, ele é um objeto imaterial, invisível, etérico, que a gente consegue observar, tá? Que o iniciado está segurando conforme ele atravessa as iniciações. Então, quando um iniciado ele vai para o plano espiritual durante as horas de sono, para estudar num retiro etérico, para receber informações da sua ascensão com o eu superior dele, para se reunir com outros iniciados, os iniciados vão ser reconhecidos pelo bastão que eles estão usando. Então, pelo bastão, tá? A gente já sabe em qual iniciação aquele iniciado está. Ok? Então, assim, são objetos que você usa quando você está fora do corpo, principalmente se na vida em que você está saindo do corpo durante as horas de sono, você está ali praticando a sua ascensão, tá? Passando pelo seu processo ascensional. Aqui vale a gente fazer uma distinção, tá? Entre os bastões de poder que a gente está falando aqui, que são os escálatonos, e os bastões de cura do Antigo Egito. Tem o bastão de Atlante, tá? São coisas diferentes, estão conectadas também, mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui neste vídeo, tá? Então, assim, em poucas palavras, o que é um escálatono, Charlie? É uma ferramenta, tá, de aprendizado e também de representação do aprendizado obtido por um iniciado na senda espiritual, observável quando esse iniciado está fora do corpo ou está ativamente aprendendo em qualquer espaço no plano espiritual. Escálatono, Charlie, pode ser materializado no físico? Pode. Aí eu já vou falar daqui a pouco sobre a materialização, como que funciona, até para vocês entenderem melhor como o meu foi materializado, como eu falei no vídeo de ontem. Aí ontem eu falei sobre os correspondentes etéricos de cada bastão. Porque primeiro eu falei que cada bastão conectado com cada iniciação vai armazenar 2 poderes iógicos, tá? Ou 2 siddhis. Só que além dos correspondentes esotéricos, tá, que a gente dá para esses bastões, eles também têm um correspondente qualitativo. O que isso quer dizer? Quando você está com um bastão de uma certa iniciação e os 2 siddhis já estão dentro dele, tá? Esse bastão representa que você alcançou ou desenvolveu até ao máximo ou até a maestria uma certa qualidade divina, ok? Então eles também têm um correspondente qualitativo e é desses correspondentes qualitativos que eu vou falar agora. Então vamos nos lembrar, tá? Quais são os correspondentes esotéricos de cada bastão? O bastão conectado com a primeira iniciação, o correspondente esotérico dele é o cetro de flor, tá? O correspondente esotérico do escálatono da segunda iniciação é o cajado de pastor, tá? O cajado de gado. O correspondente esotérico do terceiro bastão, conectado com a terceira iniciação, é o cetro Os. O correspondente esotérico do quarto bastão, conectado com a quarta iniciação, é o bastão de Pitá. E o correspondente esotérico do quinto bastão na quinta iniciação é o cajado, o mangual e o cetro Os de Osíris. E o correspondente esotérico do bastão conectado com a sexta iniciação, tá, é o cetro Sekhem, tá? E eu esqueci de falar, não. E o correspondente esotérico do sétimo bastão conectado com a sétima iniciação, tá, é o cetro Papiro, tá? Agora, qual que é a qualidade máxima representada por cada bastão? É o que eu vou falar agora, os correspondentes qualitativos. Então, o bastão da primeira iniciação, tá, que tem o correspondente esotérico como sendo o cetro Os, tá? O correspondente qualitativo dele, tá, é o conhecimento. Então, quando os 2 siddhis foram depositados no primeiro escálatono, só depois que os 2 siddhis estão no primeiro escálatono,
Então, nesta altura, você, iniciado, se tornou um senhor ou uma senhora do conhecimento. Então, o primeiro bastão é representativo da frase conhece-te. Quando os dois Sidhis conectados com o segundo bastão são armazenados nesse segundo bastão, ou no segundo escálato, conectado com a segunda iniciação, então você se torna um senhor ou uma senhora do poder. Então, o correspondente qualitativo do bastão da segunda iniciação é o poder. Então, aqui, tá? Com este bastão, quando ele já tem os dois Sidhis, você é convidado a empoderar-se. Então, a frase desse bastão é empodera-te ou empodere-se. Agora, quando o bastão da terceira iniciação, ele já está com os dois Sidhis nele, tá? Que é o cetro Oz, então você se tornou um senhor ou senhora da sabedoria. Então, aqui no terceiro bastão, a frase que o define é absorve-te, sabe-te. E aí, no quarto bastão, quando ele já está com os dois Sidhis armazenados dentro dele, você se torna um senhor ou uma senhora do amor. Então, as frases, tá, que definem esse quarto bastão na quarta iniciação, ou os convites que são feitos para o iniciado quando ele já está com esse bastão completo, é ama-te, eleva-te, considera-te, ilumina-te. E aí, quando os dois Sidhis foram depositados no quinto escálato, na quinta iniciação, então você se torna um senhor ou senhora da liberdade. Então aqui o convite que esse bastão faz é o de abre-te, dissolve-te, entrega-se. E aí você vai me perguntar, ok, Charlie, me abrir para o quê? Me dissolver-me no quê? Entregar-me ao quê? À consciência universal. E aí, quando o seu sexto bastão ele já está com os dois Sidhis, tá? Então, neste momento, você se torna um senhor ou senhora da humildade. Então, o correspondente qualitativo do sexto bastão ou escálato nos convida a encobre-te, aceita-te, nivela-te. Charlie, aceitar o quê? Aceitar que você faz parte de algo maior, tá? Charlie, me encobrir com o quê? Te encobrir com a humildade, tão necessário para você continuar subindo. Charlie, me nivelar é o quê? Se nivelar aos padrões da consciência universal, aos princípios da consciência crística. E aí, no sétimo bastão, tá? Quando ele já está com os dois Sidhis dentro dele, você se torna então um senhor ou senhora do serviço, aqui também chamado como um senhor ou senhora da justiça. Então as frases conectadas com este bastão é serve a ti, serve a outros, sirva. Então, em outras palavras, gente, além dos Sidhis que vai no bastão, além do material de cada bastão que é diferente conforme a iniciação, cada bastão é a personificação de uma qualidade. Vou repetir as qualidades conectadas com 7 escálatos das 7 iniciações da ascensão. O primeiro escálato ou bastão de poder é um bastão de conhecimento. O segundo escálato ou bastão de poder é um bastão de poder, tá? O terceiro escálato ou bastão de poder é um da sabedoria. O quarto escálato ou bastão de poder é um do amor. O quinto escálato ou bastão de poder é um da liberdade. O sexto escálato ou bastão de poder é um da humildade. E o sétimo escálato ou bastão de poder é um da justiça. Então, 1, conhecimento. 2, poder. 3, sabedoria. 4, amor. 5, liberdade. 6, humildade. E 7, justiça. Então, quando você tiver passado pelas 7 iniciações, você vai ter se tornado um Chohan ou Kohan, senhor ou senhora dessas 7 qualidades, tá? Nós também temos um 8º bastão de poder, tá? Ou um 8º escálato, mas esse merece também um vídeo à parte, só para ele.
Então lembra que na nossa planilha do vídeo anterior tinham 7 colunas, muito provavelmente? Tá? Então agora você pode adicionar uma 8ª coluna naquela planilha, que seria correspondentes qualitativos. E aí tem algo muito legal, tá? Para você praticar, alcançar essas 7 qualidades que vai ser conferida a você o título de senhor ou senhora da qualidade particular a um bastão e a uma iniciação, tá? Quando você tiver com aquele bastão completo, com os 2 sidres e quando você tiver completado aquela iniciação. Na Bíblia cristã, tá? No chamado Novo Testamento, escrituras gregas cristãs, lá o mestre Hilarion, na sua vida como apóstolo Paulo, ele fala de algo que muitas Bíblias aqui no Brasil traduzem como os frutos do Espírito. Está lá no livro bíblico de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Se você tiver uma Bíblia, depois você pode ir lá e dar uma olhada, tá? Muitas Bíblias traduzem erroneamente a expressão que ele usou no grego, koiné, frutos do Espírito, como sendo, né, a expressão em português, frutos do Espírito. Mas a palavra que o mestre Hilarion usou lá é a palavra em grego que significa karpo. Tá? E karpo na língua grega quer dizer um fruto coletivo. A gente pode então pensar na mexerica, por exemplo, que tem vários gomos. Todos os gomos formam um fruto único, mas cada gomo é uma unidade identitária própria. Mas é a junção de todos eles que forma a mexerica. E tem outros frutos também que tem gomos, né? Que todas as suas partes formam um fruto maior. Então ele não queria falar de frutos, ele queria falar do fruto do Espírito. Então, lá em Gálatas capítulo 5, 22 e 23, o apóstolo Paulo, o mestre Hilarion, ele fala do fruto do Espírito. E basicamente, tá, gente, o fruto do Espírito, lá ele fala de 9 frutos do Espírito. Na verdade, esses 9 frutos não são 9, é apenas um fruto. É um fruto coletivo com 9 qualidades. Tá? Essas 9 qualidades que ele fala lá, que formariam esse fruto do Espírito Santo, muitas delas são as mesmas, tá? Que as 7 qualidades conectadas com cada um dos escálatonos. Então, por exemplo, lá ele fala de amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, brandura e autodomínio, tá? Basicamente o que o mestre Hilarion lá está falando, ele está falando das mesmas 7 qualidades, ok? Que são as qualidades conectadas com os escálatonos. Só que ele subdividiu 2 dessas qualidades. Por exemplo, ele fala de amor e alegria, como sendo coisas diferentes. Enquanto no escálatono do amor, tá, a alegria já está dentro ali da qualidade do amor. Então, quando você vira um senhor do amor ou uma senhora do amor, você já vira um senhor ou uma senhora da alegria. Então, não tem um escálatono específico, tá, para a alegria, ok? E o apóstolo Paulo lá, ele divide, né, bondade e benignidade. Tá? E essa bondade e essa benignidade, ok? Aqui na listagem de escálatonos, ok? Está conectado com tanto com o escálatono do serviço, da justiça, porque você precisa ser bom e benigno para ser justo e para querer servir aos outros, como também com o bastão da humildade, tá? Porque não tem como você ser humilde se você não for uma pessoa boa e benigna, tá? E aí aqui também entraria um pouco da brandura, né? Para ser humilde a gente tem que ser brando, a gente tem que ser calmo. Então o que o apóstolo Paulo ele fez ali em Gálatas 5, 22 e 23 foi pegar as 7 qualidades conectadas com cada escálatono e subdividi-las, né? Fracioná-las um pouco mais em 9 qualidades. Então, quando ele fala do fruto do Espírito, ele está se referindo a essas 7 qualidades que subdivididas ou não, que você alcança no seu caminho de cristificação, no seu caminho de ascensão. Então, assim, quando você chegar na 7ª iniciação, gente,
você vai ter mestrado 7 qualidades principais, ou 9, de acordo com o apóstolo Paulo. E é você ter essas 7 qualidades, tá? No seu corpo mestre, no seu corpo de mestre, tá? Por você ter mestrado a vida nos 3 levels, né? Nos 3 níveis, espiritual, físico e psicológico, tá? Que vai fazer você virar uma videira frutífera. O que isso quer dizer? Vai fazer você se tornar um fruto vivo na lavoura de Deus. Então, quando você termina 7 iniciações planetárias da Ascensão, você se torna um fruto do Espírito Santo, tá? Que é essa força ativa que emana do Pai Universal, tá? Então, você já não mais se beneficia do Espírito Santo, você se torna um dos frutos do Espírito Santo, porque você tem as 7 qualidades, ou as 9, como eu disse, que o apóstolo Paulo fala, que você adquiriu através de cada uma das iniciações da Ascensão. E aí, pessoal, tem a questão que eu queria falar aqui da materialização desse escálatono, tá? Porque assim, até a 5ª iniciação, até você entrar na 5ª iniciação, você não pode materializá-lo no físico, tá bom? Por exemplo, o meu escálatono está comigo, materializado no físico, porque eu já estou na 6ª iniciação. E aí, gente, a materialização de um escálatono não funciona como você imagina. Eu vou fazer um passe de mágica, eu vou mover as energias do éter e vai materializar aqui, tá? Então, ontem no vídeo lá, quando eu falei da materialização, tá, do meu escálatono, não foi uma coisa assim, um passe de mágica, tá? Teve um processo que nós chamamos de deixa eu pegar aqui, né, de claustrificação, tá? É um tipo de materialização específica, não é nem a materialização tradicional, nem a precipitação. Mas para vocês entenderem como eu fiz a materialização do meu escálatono e como você pode fazer a sua, tá? Quando você chegar na 6ª iniciação, né, fazer a materialização do seu escálatono, eu vou ter que explicar para vocês então sobre o processo de psicodelismo, que envolve a gente entender também esses 3 pontos, a claustrificação, a precipitação e a materialização. Tá? Esses 3 processos são todos um processo de densificação da matéria, mas de maneiras, tá? Métodos com finalidades e com processos diferentes, tanto que esse é o nome de cada um dos processos. Eu não vou falar agora neste vídeo, para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou fazer um outro vídeo em breve falando sobre esses 3 processos. Então, quando você ouviu lá, olha, eu materializei o meu escálatono, gente, não foi assim no ar, tá? Eu usei um processo de claustrificação que eu vou explicar em breve para vocês. Então, já tira isso da cabeça de que você vai chegar na iniciação em que você pode materializar o seu escálatono e você vai virar mágico, assim, no sentido fantasioso da coisa. Não é assim que a gente faz alquimia, dá muito trabalho para fazer uma alquimia, uma densificação, tá? E aí a gente às vezes escolhe os meios mais condizentes com o momento no qual a gente está encarnado no físico. Mas eu vou explicar isso com mais calma num vídeo futuro, que deve sair muito provavelmente amanhã. Então, isso. O último detalhe que eu quero falar aqui sobre os escálatonos é que você pode usar os escálatonos, tá? Se ele estiver com você no físico, lá na 6ª iniciação, você pode usar os escálatonos para 3 grandes coisas, tá? Você pode usar o escálatono para cura, tá? Tanto sua, tá? Mas isso tem que ter uma permissão da tua mônada, porque na verdade não faria muito sentido você usar o seu próprio escálatono para te curar, quando a cura já vem direto da tua mônada. Você não precisaria usar uma extensão do seu próprio corpo, quando o teu corpo já está na luz. Mas você pode usar ele para cura tanto sua quanto a cura de outros. Você pode usar o escálatono, uma segunda função dele, quando você já o estiver usando no físico. Você pode usar ele para abertura de portais, que não precisa ser um portal de consciência ou um portal numérico, sincronístico, pode ser um portal mesmo, uma dobra
no tempo, trazer uma realidade para cá, e você pode usar ele para expansão de campo energético. Então, essas são as 3 grandes funções que um escálatano ele assume, tá? Além do papel que ele já faz normalmente, dos Sidhris estarem armazenados dentro dele. Na verdade, os escálatonos, eles são uma evolução da Arca do Pacto, sabe? A Arca Sagrada dos israelitas, que guardava o quê? Guardava coisas dentro dela, guardava informação, guardava lá as 2 tábuas, né, de pedra da lei, tá? Que o Deus hebreu deu para os judeus, guardava um pouquinho de maná lá dentro, certo? Só que a arca não era móvel, ela ficava dentro do tabernáculo, da tenda de reunião e depois do templo. Quer dizer, ela ficou andando por muito tempo quando eles estavam no deserto, tá? Uma evolução da arca, tá? Virou o escálatono, um bastão de poder. Porque fica muito mais fácil você carregar todo o desenvolvimento energético que você conseguiu fazer através da ascensão e todo o conhecimento e sabedoria que você adquiriu. Então, essas são as 3 grandes funções do escálatono, quando você pode tê-lo com você no físico a partir da 6ª iniciação. Na 5ª você já consegue materializar ele se você quiser, tá? Lembrando que ter ele no físico não quer dizer que você está usando os Sidhris que estão dentro dele. Por exemplo, quando você usa ele para essas 3 funções que eu falei, para você usar o seu escálatono para essas 3 funções, você não precisa usar os Sidhris. Você pode deixar os Sidhris dormentes dentro do seu escálatono e usar a própria energia da tua alma, tá? Para passar pelo cajado ou pelo escálatono e produzir uma dessas 3 finalidades, sem tocar nos Sidhris, sem você fazer uso da energia dos Sidhris. Então, veja, um escálatono ele pode ser tanto um container, um armazenador dos Sidhris, como um condutor de energia, da energia da tua própria alma, tá? E um instrumento para trabalhos energéticos, conscienciais e espirituais. Então não confunda. A pessoa está com o escálatono no físico, ela está usando o Sidhris. Não, ele estar no físico não quer dizer que você está usando o Sidhris. Tudo depende de como você está usando a ferramenta, tá? Outro detalhe, né? Teve uma pessoa que me perguntou inteligentemente: Charlie, mas você falou que a gente não pode, né? Quando a gente é oferecido a nós alguns dos Sidhris, a gente não pode aceitar o Sidhri quando a gente está subindo a Kundalini chakra por chakra. Mas você falou, Charlie, que você materializou o seu bastão, o seu escálatono. Então você usou um daqueles, né? Dois dos 13 Sidhris, né, que estão conectados com a materialização. Aí que é o detalhe, gente. Há vários tipos de materialização, tá? Os 2 Sidhris que eles lidam com materialização, eles lidam apenas com materialização e desmaterialização de um corpo, tá? De corpo, tá? Esse é um tipo de materialização. Materializar objetos, não tem nenhum Sidhri que lida com materialização de objetos, tá certo? Este que é o ponto. Então, assim, se você fizer qualquer tipo de materialização que não seja as mencionadas nos Sidhris, você não está acessando os Sidhris. Por sua vez, você não aceitou os Sidhris. Por sua vez, a energia que você está usando para aquela materialização não vem dos Sidhris. Vem de você manipular o tempo e o espaço, a matéria, e usando apenas a energia da tua alma, tá? Então, basicamente, tem como você materializar o seu escálatono sem infringir, sem ter aceitado os Sidhris que falam sobre materialização, porque aquela materialização eles estão lidando apenas com a materialização corporal, qualquer que seja este corpo, tá? Eles estão lidando apenas com materialização de invólucros que guardam consciência, seres sentientes. Seres conscientes, não objetos que a gente assim tem como inanimados. Muito bem, essa foi mais uma aulinha aqui sobre escálatonos e nós nos vemos então no vídeo em que eu explico como você pode fazer
a densificação do seu escalato quando você chegar ali na quinta, se você quiser pedir, ou na sexta, através do um processo de materialização específico que nós chamamos de claustrificação. Eu sou Charlie Austin e eu sou tu, o amor vive no mundo através de vocês. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Abraços!